Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje, vamos estudar gráficos de funções exponenciais e, para isso, vamos estudar no GeoGebra. Vamos aprender a usar o GeoGebra para que nós possamos raciocinar com essas funções. Bem, essas funções exponenciais, elas possuem um formato y igual a mais k vezes b elevado a x, onde o a ele representará a assíntota, eu vou comentar o que significa assíntota durante a aula. O k é uma constante que está multiplicando a base e b é a base. Lembrando que a base deve ser obrigatoriamente um número positivo. Tudo bem? Então, para isso, vamos entrar no GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo muito interessante para que nós possamos aprender a manipular com funções. Muito bem, para usar o GeoGebra, primeiramente vou clicar neste círculo com triângulo aqui na função geometria e vou apertar o controle deslizante. O controle deslizante será muito útil para a gente para podermos fazer variações. O primeiro controle deslizante que eu vou criar é o controle deslizante para o a, certo? Lembra que a função é y igual a mais k vezes b elevado a x. Então, o a ele vai variar de menos 20 até 20. Observe que eu estou colocando essa variação de forma impositiva, não há nenhum critério para isso. Poderia ser de menos 100 até 100, você vai escolher a variação do a, tá? Não há uma regra. O incremento é quanto que ele vai mudando de valor. Eu vou colocar o número inteiro, então ele vai mudar sempre de 1 em 1, perfeito? Aperto OK. Controle deslizante está criado. Se eu tentar clicar no controle deslizante e mudá-lo de posição, tirá-lo lá de cima, eu não consigo. Se você tiver interesse em fazer isso, tirá-lo daí, você deve apertar em configurações, certo? Aí você vai no controle deslizante e aperta no tirar aqui, ó, marcação de fixo. Você deixa ele não fixo. Aí você consegue depois clicar no controle e arrastá-lo, certo? E colocá-lo em posições diferentes. Às vezes é conveniente que o controle deslizante se movimente, outras vezes é conveniente que ele fique fixo. Eu preciso de 3 controles deslizantes. Vou usar o controle deslizante para o a, para o b e para o k. O b, como é a base, ele necessariamente tem que partir do zero, porque nós sabemos que a base da função exponencial não pode ser um número negativo. Então, aí está o controle deslizante B, ele está fixo porque o padrão do controle é iniciar fixo. E vou colocar o controle deslizante, que está como C, eu vou mudar o nome dele para K. Então, se ele é K, o mínimo pode ser menos 20 e o máximo pode ser 20. Se bem que este eu vou colocar menos 1 e 1 e você vai entender por que depois. Então, nós teremos 3 possibilidades. O incremento dele vai ser de 1 em 1, então esse k vai poder ser menos 1, o k vai poder ser 0 ou o k vai poder ser 1. Não é necessário termos mais outras possibilidades para o k. Muito bem, agora que o controle deslizante está criado, eu vou criar a lei de formação. A lei será y igual a mais k vezes, a k vezes b elevado a x. Dá um Enter e agora eu já tenho a minha função. Você deve estar estranhando porque apareceu uma reta paralela ao eixo x e a nossa expectativa de funções exponenciais é que apareça uma curva. Mas se você prestar atenção, o b está valendo 1 e o k também está valendo 1. O fato do b valer 1 faz com que essa função deixe de ser uma função exponencial, porque uma função exponencial tem que ter obrigatoriamente o b positivo e diferente de 1. Se ele for exatamente igual a 1, a função deixa de ser uma função exponencial e passa a ser uma função constante. Então eu vou mudar o b para o número 2,8, 5,7. Este é o b. Eu vou manter o k valendo 1 e vou mexer no a. Quando eu mexo no a, observe que quando eu mexo no a, eu diminuindo o valor de a, o meu gráfico ele começa a se deslocar verticalmente. Então, observe que quando o a é 3, o gráfico está passando por uma linha paralela
ao 3 no eixo Y. Isto chama-se assíntota. Então eu vou escrever aqui que a minha assíntota é igual ao A. Observe que essa linha laranja que apareceu é a própria assíntota. Como não tenho interesse que essa assíntota seja tão à mostra como ela está, eu vou clicar nela, certo? E vou mudar esse tipo de linha para uma linha tracejada. Então ela vai ficar uma linha tracejada e mais fininha, para ficar melhor de enxergarmos o desenho, beleza? Bom, está aí. Vamos agora mexer com a base. Sabemos que se a base é maior do que 1, o nosso gráfico será um gráfico, certo, crescente. O B vale 5, então o gráfico é crescente. Vamos mexer. Vamos colocar um valor menor do que 1 e maior do que 0, né? Maior do que 0. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando o beta 0 aqui, porque está dando um probleminha aqui na tela. Bom, coloquei aí, certo? 1.3. 1.3, o B maior do que 1, então o gráfico é crescente. Mas, se eu deslocar para um número menor do que 1, por exemplo, né, 0.9, observe que o meu gráfico virou um gráfico decrescente. Então, conclusão, se o B estiver entre 0 e 1, gráfico decrescente, e se o B for maior do que 1, gráfico crescente. Mas observe que tudo que eu estou falando, porque o K, que é o número que multiplica a base, é positivo. Se o K fosse negativo, tudo que eu falei ficaria invertido. Observe, se o K for negativo e o B for um número entre 0 e 1, o meu gráfico será um gráfico crescente. Mas se eu colocar o B como um número maior do que 1, o meu gráfico fica um gráfico decrescente. Lembre-se que a assíntota é o valor que faz com que o gráfico tenha uma translação vertical em relação ao eixo X. Tudo bem? Era isso que eu queria falar sobre funções exponenciais. Espero que você tenha entendido. Pratique bastante o GeoGebra e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima!